cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h03. Está começando aqui o Metrópole Serviço. Hoje, dia 21 de junho, segunda-feira. Muito bem, segunda-feira começando. O inverno começando, dizem que o inverno está começando. Aqui dá uma chuva, dá uma parada, mas, sinceramente, eu acho que a gente vive um eterno verão. O que eu não acho ruim não, viu? Eu gosto. Um esfriadinho de leve, seria até bom uns diazinhos, mas tá ótimo. Você pode e deve ligar para cá, viu? O telefone é 3505-5000, 3505-5000. Zé Silva vai estar aqui com a gente também, vai atender, passar a ligação, e eu adoro ouvir a voz de vocês, conversar, bater um papo. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp aqui da Rádio Metrópole, e aí o número é o seguinte, 981553258, 981553258. Pode mandar pelo metro1.com.br, você aproveita, entra no site e lê as notícias, estão todas lá, aqui de Salvador, da Bahia, do Brasil, do mundo. Se você quiser o jornal aqui da Metrópole, o jornal impresso, a gente manda em PDF para você. Basta você mandar para o número aqui do WhatsApp e aí você escreve a palavra jornal. Só isso, jornal. Não tem ponto, vírgula, não tem nada. Escreve e que a gente envia na mesma hora o jornal daqui. Também você entra lá no portal Metro 1 e vai assistir a gente. Sim, porque estamos ao vivo no YouTube. Você também pode participar, mandando perguntas, conversando com a gente aqui no chat do YouTube. Já está aberto, estou vendo. Deixa eu ver se minha amiga Neuza vai mandar. Deixa eu perguntar a Zé Silva, que ele conversou ali com o Jefferson Hora, que também ajuda aqui todo mundo, uma equipe maravilhosa para fazer o programa. Tudo certo? Os dois convidados, tudo certo? Muito bem. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante, principalmente em momentos de pandemia, que as pessoas estão se reinventando, os empresários, pequenos empresários, a turma do MEI. Saiu uma pesquisa nova do Sebrae, ela fez essa pesquisa, deixa eu ver até com quantas pessoas foram com 403 donos de pequenos negócios aqui do estado da Bahia. E ela foi feita no mês de maio, agora, e tanto que tem uma margem de erro muito pequena, de 5 pontos, o nível de confiança 95, que traz esses números mostrando um quadro que a gente vai falar aqui. Como é que anda esse mundo empresarial, principalmente os pequenos empresários, que estão mantendo, pretendem manter ou pretendem entrar nas vendas online. Vamos saber disso tudo, viu? A gente vai conversar. Já está aí com a gente? Já? Muito bem. Antônio Carvalho, que é mestre em administração, doutor em ciências econômicas, professor, consultor. Temos também outro convidado, que é o Oswaldo Matos, professor. Ele que é especialista em estratégia e marketing. Vamos colocar esse assunto aqui na mesa, que é tão importante. Deixa eu dar boa tarde, depois eu vou lançar uns numerozinhos aqui para a gente saber. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Oswaldo. Tudo bom? Cristina, boa tarde, queridos ouvintes da Metrópole. Prazer estar aqui. E hoje, ainda mais, em uma companhia tão especial, o professor Oswaldo Matos, que está conosco. Oswaldo. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, ouvintes da Metrópole. Boa tarde, meu grande companheiro e mentor de negócios financeiros, Antônio Carvalho. Muito obrigado pelo convite. E estou aqui às ordens, né? Eu trabalho com marketing, com mentoria estratégica, com estratégia. Estamos à disposição, Cristina, de você e de seus ouvintes. Muito bem. Eu vou começar com os números. Olha, Neuza, que está sempre com a gente, nosso ouvinte, já colocou. Ser empresário é pura dor de cabeça. Não é fácil mesmo, não. Não é não, ela está certa. Mas vamos lá. Essa pesquisa do Sebrae, ela apontou que mais de 80% dos empresários aqui na Bahia, eles vão manter ou iniciar vendas online, né? Uma pesquisa foi realizada e 87,55%, o número mais preciso, pretendem permanecer ou iniciar a comercialização dos seus produtos através dos meios digitais.
Só que ainda assim, nesse contexto todo, quase 70% desses que disseram que vão manter não consideram sua empresa digital. Ainda tem dificuldade, não nasceram digitais. Alguns já começaram com mais força, que já vinham iniciando, e veio a pandemia. A gente sempre fala que todo mundo teve que trocar esse pneu com o carro andando em velocidade alta e teve que fazer. Como é que vocês estão vendo isso, principalmente para o empresário que é menor, que está tendo que se adaptar? Pode levantar a mão quem quer começar. Oi, Cristina, eu começo, nós já combinamos aqui, já combinei com o Oswaldo como nós faríamos essa dobradinha. Então, a porta de entrada de recursos na empresa são as vendas, a venda de bens e serviços, como nós costumamos dizer em economia. Ou seja, nas finanças corporativas, que é a minha área de atuação, o pilar central chama-se receita, ou seja, a entrada de dinheiro na empresa. O resto você administra custos e vai buscar a forma de obter resultado. Mas sem venda, não há resultado. Então, logicamente, que num cenário como esse, todas as empresas estão sendo desafiadas a como continuar vendendo. Eu vi a pesquisa e alguns apontaram, um percentual alto apontaram problemas financeiros como seus principais desafios, mas outros apontaram continuar vendendo, continuar gerando vendas como seu principal desafio. E é lógico que é um desafio continuar vendendo nesse cenário. Né? Eu sei que nós resistimos bastante, essa questão da reinvenção, de inovar, buscar novas formas. Eu vou deixar para o Oswaldo comentar, que ele entende muito mais do que isso. E aí eu queria já, levantando aí um pouco a bola para o Oswaldo, para ampliarmos essa discussão, neste cenário de desafio, que aí alguns disseram, eu ainda não nasci digital, ou ainda não me adaptei, ainda não tenho ferramentas suficientes. O que é preciso fazer? É um cenário sem volta, não a pandemia, esperamos, já consideramos que ela está começando a declinar e esperamos em Deus que ela consiga, que nós tenhamos o fim dessa coisa tão terrível no menor tempo possível, mas eu acho que a digitalização dos negócios, esse novo modelo de fazer negócios, de se comunicar com o cliente, de acessar o cliente, eu acho que não tem volta. Oswaldo, queria que você comentasse esse ponto aí. As empresas terão que inovar, inevitavelmente? Antônio, muito obrigado pela sua colocação e pegar essa bola pulando aí, pingando na área, né? É uma coisa muito interessante. Aí falando para a Cristina e para os ouvintes, existem algumas coisas que são muito interessantes e precisam ser avaliadas a partir desse momento. A dificuldade é gigante, gigante. Se já existia uma dificuldade no digital antes da pandemia, antes dessa pressão toda para se virar a chave, você imagina uma situação dessa neste momento, né? Com falta de recursos financeiros, com falta de recursos humanos, de pessoas, de gente capacitada. Sabemos que ter perfil ajustado para determinadas funções é muito complexo, principalmente na região que a gente vive. Então, assim, a primeira regra que, entre aspas, eu não sou muito fã de regra, mas a primeira dica seria o seguinte: não seja amador. Aquela história de que um jeitinho digital, uma pessoa que eu conheço, que é amiga da tia, da prima, do irmão, do cunhado, do ex-namorado que eu tive, que faz um digitalzinho e eu arrumo, cuidado. As empresas estão se profissionalizando desde a gigante, como empresas como Coca-Cola, Johnson, Natura, dentre outras, estão se profissionalizando em vários segmentos, até a pequenininha, até a pessoa que só tem um Instagram. Se você só tem um Instagram, se você só tem um dinheiro, faça bem feito aquilo, faça com normativas aquilo. E eu vejo um cenário futuro de um cenário de muito mais guerra no bom sentido, né? Muito mais um trabalho voltado para o consumidor final.
Outro ponto que eu gosto muito de chamar a atenção é em relação a você conhecer seu cliente. Você conhece seu cliente realmente? Você sabe qual a principal dor de seu cliente? Porque tem uma coisa interessante aí, Cristina, que eu gosto muito de chamar a atenção, que é o seguinte: às vezes o cliente, nem ele, Antônio, há de concordar comigo, nem ele sabe qual é a principal dor dele, sabe? Você chega no cliente e o cara faz: eu preciso resolver meu RH, meu financeiro, meu estratégico, meu marketing, meu digital, minha logística, minha entrega, minha comunicação. De calma, calma. Minha prioridade são todas. Não, não pode, é prioridade. Então, qual é a sua verdadeira dor? Para fechar esse raciocínio, eu brinco sempre o seguinte: é aquele paciente que chega no médico, pega o dedo indicador, coloca no pescoço e diz: doutor, está doendo aqui. Coloca o dedo indicador na testa, está doendo aqui. E ele, onde ele coloca o dedo indicador, ele sente dor. Eu disse: doutor, eu estou com o corpo todo acabado, eu estou destruído, dói meu corpo todo. O médico disse: não, primeiro vamos consertar seu dedo quebrado. Depois a gente vê se está doendo alguma coisa em você. Então, na realidade, é entender, nós, como consultores, mentores, a gente precisa entender primeiro o que é que ele precisa. Às vezes, nem sempre o que ele acha que precisa é o que ele precisa. E como é que se descobre isso, Oswaldo? Onde é que está o ponto da dor desse empresário? Aonde ele não sabe, ele vai apresentar tudo o que ele tem, aí vai se colocar: olha, o ponto da dor, e eu acho que o lugar que mais dói, me corrijam, é sempre o bolso. É o que o Antônio falou lá no começo. O pilar principal, né, não tem muito jeito, é a receita. Não entrou dinheiro, ali vai doer muito. Como fazer para esse dinheiro continuar entrando ou voltar a entrar é que talvez seja o X da questão, e vocês me corrijam. Adoro, porque Antônio já levantou a mão, porque ele vai falar agora. Vamos lá, Antônio. eu sei que o Oswaldo vai falar, assim, eu acho que assim, nós conversamos muito, nós somos parceiros de consultoria, temos muitos clientes comuns, e uma das coisas que mais aparece num diagnóstico o meu problema é financeiro. E nós que já temos um pouco de juventude acumulada, um pouco de experiência no mercado, nós sempre levantamos essa questão. Será que o seu problema é financeiro? Ou o seu problema financeiro é apenas um sintoma de outros problemas? Então, essa queixa inicial de dói tudo, eu preciso fazer uma tomografia, eu preciso fazer um raio-x, eu preciso fazer uma série de exames de laboratório para então identificar qual é a causa dessa dor generalizada. Oswaldo. Antônio às vezes é muito assertivo nessas situações, e é óbvio, a gente trabalha junto e sabe. Cristina, se sente na cadeira que eu vou lhe dizer uma coisa: dinheiro não é problema, Cristina. Sentei. Falta de dinheiro é reflexo de uma série de situações. É reflexo, por exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo prático, que Antônio, se discordar de mim, depois eu acerto com ele mais tarde. Mas, assim, por exemplo, vou lhe dar um exemplo agora que é muito, muito forte. Esse exemplo é muito forte. O cara fatura, um exemplo, 500 mil por mês. O cara tem uma margem média de 20% do faturamento. O cara tem uma estrutura do financeiro com 4, 5 pessoas. E o cara paga R$ 1.500, R$ 1.700 essa pessoa para tomar conta de 500 mil mês, para tomar conta de 6 milhões ano. Será que o erro dele está na falta de dinheiro? Ou será que o erro dele está na falta de uma pessoa capacitada para trabalhar e para contribuir? Tem uma frase emblemática de Steve Jobs que eu gosto muito, que ele diz assim: quando a gente contrata uma pessoa, cara, a gente não tem que ajudar essa pessoa a resolver os problemas. Essa pessoa é que tem que dizer a gente como resolver os problemas. Mas uma pessoa dessa de R$ 1.600 não vai ajudar porque não é a expertise dela. E, por outro lado, pega uma pessoa no mesmo perfil,
e coloca numa área comercial, que é o que Antônio falou, e diz: eu não consigo vender. Então, o que é que o mundo está precisando? Qualificação, expertise dentro de um perfil para cada determinado produto, determinado serviço. Uma coisa é você ser vendedor de uma BMW, outra coisa é você ser vendedor de um carro popular 1.0. Uma coisa é você ser vendedor de uma joalheria que vende uma Montblanc, outra coisa é você ser vendedor de uma livraria, de uma empresa desse tipo que vende bique a R$ 3. São perfis diferentes. Às vezes o cara que vende o popular ganha mais dinheiro do que o da BMW. Por isso que a gente fala que nem sempre a dor está no bolso. A dor que a gente mais sente é a do bolso. Às vezes é um perfil. E, para fechar, como é que a gente chega nisso? A gente chega nisso fazendo uma análise comportamental do cliente, de quem trabalha com ele, da história dele, fazendo uma análise profunda, que Antônio vai falar um pouco mais aprofundado disso, das contas, receita, despesa, fluxo de caixa, né? Se você pegar uma criança e disser assim: eu devo gastar mais do que ganho, a criança vai dizer: não, o senhor deve gastar menos do que ganha. E o cliente chega num ponto que diz tanta coisa para a gente, que a gente termina dizendo a ele: se o senhor sabe de tudo isso, o senhor chamou a gente aqui para quê? Aí vem a questão. Aí vem a pergunta que não quer calar e a resposta que não quer calar. Ele responde: porque eu não sei fazer. Ele sabe, às vezes, o que fazer, mas ele não sabe como fazer. Aí é onde entra a função do mentor e do consultor. Aí eu vou voltar umas casas aí, já que a gente está falando lá desde o começo da pesquisa do Sebrae, que eu adoraria ter essa empresa que faturasse 500 mil mês. Não tenho, infelizmente. Mas vamos tratar daquele pequeno mesmo que tem. É um MEI, é um microempreendedor que talvez só seja ele e a esposa. São 3, 4 pessoas da mesma família. É um orçamento muito, muito, muito limitado. E aí a pesquisa do Sebrae tem um ponto que ela fala que eu achei tão interessante, que 61,41%, hoje quase 62%, afirmaram usar ferramentas do WhatsApp Business, que é uma coisa mais simples, e também fazendo vendas por meio das redes sociais. E aí ele, infelizmente, não tem, por isso que a gente apela aqui para vocês, como especialistas, para contar um pouquinho dos segredos, dos pulos dos gatos aqui, para ele que está ouvindo a gente. Não tem essa condição de contratar empresas especializadas, é tudo muito, muito, muito limitado. O que ele pode fazer para não errar muito, mas conseguir, e realmente essas são ferramentas boas? Oswaldo levantou a mão. Estou gostando dessa mesa. Vamos lá. Segue, Oswaldo. Vamos lá, Antônio, muito obrigado. Primeiro, Cris, deixa eu desmitificar essa questão do consultor, mentor é coisa cara. Não é? Já foi. Não, já foi. Hoje eu lhe digo com um pouco mais de segurança que não é. Já foi caro. Porque o nosso trabalho, ele às vezes se dá por duas formas, ou por hora de consultoria, de mentoria, ou por projeto. Né? Então, essa é a primeira, desmitificar isso. Isso está se tornando um mito. Né? Segundo, o que ele deve fazer? A primeira coisa que ele deve fazer é olhar para dentro dele. Eu tenho capacidade para gerir uma empresa, não interessa o porte, ela pode ser uma banca de revista ou o cara ter 3 ou 4 lojas de filiais e tal. Os princípios são os mesmos. Então, essa é a primeira dica. Eu tenho capacidade para fazer isso ou eu só sou apenas um grande vendedor? Uma das coisas que a gente fala muito é: trabalhe em cima do seu core business, o seu negócio. Qual é o seu negócio? O que é que você entende do seu negócio? Você só entende de vendas? Você só entende de administrar pessoas, gerir e motivar? Você só entende da área financeira? E você tem que se cercar de pessoas que lhe deem esse suporte. Essa é outra dica fundamental.
E outra coisa, não queira reinventar a roda. Às vezes o cara vende qualquer produto que custa 100, o cara acha que dobrando o preço para 200, ele vai, Antônio vai falar disso também, ele vai ter um grande lucro. Às vezes, nem sempre. Então, a primeira coisa, conheça bem sua empresa, conheça bem sua expertise. Terceiro, conheça bem as pessoas que trabalham com você e conheça bem o seu mercado. Aí ele pode anotar tudo numa folha de caderno, não tem o menor problema, não precisa nem de um software. Apesar de que existem muitos softwares extremamente baratos e alguns até de graça. Não sei se respondi tudo, mas... Quase tudo, porque ficou o WhatsApp Business e as vendas nas redes sociais. São bons. WhatsApp, Cristina, Pode ir, Antônio. Falar aí. Vai lá. Comente sobre o WhatsApp Business. Pode falar. Quando Cristina fala sobre, e aí a pesquisa traz essa discussão sobre o microempreendedor individual, a empresa pequena, aquele empreendedor que, infelizmente, os dados da própria pesquisa do Sebrae, que aqui no Brasil representa o GEM, né, que é o Global Entrepreneurship Manager, que é uma espécie de monitorador, se essa palavra existe, do empreendedorismo no mundo, nós temos um índice de mortalidade muito alto. Isso se deve ainda porque nós temos um índice daquilo que nós chamamos de empreendedorismo por necessidade. Aquele indivíduo que tinha um emprego, que tinha outra atividade, que de repente, por necessidade, é obrigado a buscar uma forma de sobrevivência. Logicamente que o empreendedor por necessidade ele tem uma coisa que é ruim para o empreendedorismo, de maneira geral. Ele tem pressa. E eu costumo dizer, né, Oswaldo ri muito quando eu brinco com isso, que dinheiro é um troço muito pirracento. Ele nunca vem no volume e nem na velocidade que nós desejamos. Então, assim, às vezes criar um negócio, dependendo, eu costumo dizer, você criar um negócio dependendo dele para fazer a feira é algo muito difícil. Que você tem pressa, você precisa que o dinheiro entre rápido. E às vezes ele não vem na velocidade que você quer. E aí vem as questões comerciais que são muito importantes. Se eu vender mais barato, eu vou vender muito mais. Certo, você vai vender muito mais. Mas você vai ter muito menos lucro. Você vai ter uma margem muito pequena. Então, significa que você vai ter mais trabalho, porque você vai precisar vender muito. Significa mais matéria-prima, mais mão de obra, mais trabalho, mais tudo, para um volume de dinheiro menor, logicamente. Se eu dobrar o preço, como o Oswaldo falou, eu vou ter mais lucro, mas você vai vender menos. Antônio, qual é o ponto ótimo dessa relação entre um preço mais alto ou um preço mais baixo com relação ao volume? Oswaldo respondeu isso. Você precisa conhecer o seu cliente. Para quem você quer vender? E para isso não precisa fazer nada muito sofisticado. Eu vou abrir uma pequena pizzaria no bairro, eu vou vender pizza na minha casa, eu vou fazer bolo e vou vender na minha casa para alguns amigos. Quem são essas pessoas? O que elas gostam? À medida que você vai se relacionando com essas pessoas, você precisa anotar, né? Nem que seja numa folha de caderno, as impressões que essas pessoas te passam. O que elas dizem, o que elas falam sobre o teu produto, de bem ou de mal, o que você... E você vai percebendo o que você precisa corrigir, o que você precisa melhorar, o que você precisa manter. Para quem estudou um pouco mais na área de negócio, a velha matriz SWOT, o PFOA, quem gosta de português, pontos fortes, fragilidades, oportunidades e ameaças. E isso você precisa fazer sempre, independente do teu negócio. Por menor que seja, por mais simples que seja. Vai observando o que as pessoas estão elogiando do teu negócio. Bacana. Olha, eu fiz um pedido aqui, mas demorou demais, chegou muito atrasado. Você precisa corrigir isso. Olha, o bolo que a senhora faz é maravilhoso, eu adorei o sabor. Agora nós estamos na época, né? Eu adorei o bolo de milho. Sim. Que maravilha, né? Então, o que a senhora usou? Eu usei milho verde, usei isso, usei aquilo. Então, reforça isso. Quais são as oportunidades que surgem? E aí a gente precisa entender o seguinte, não subestime o seu cliente. Nós pensávamos há muito pouco tempo, Cristina, diz que é deselegante perguntar a idade da mulher, mas eu sei a idade do Oswaldo. Nós temos juventude acumulada que nós passamos. Nós vimos a chegada da telefonia celular no Brasil.
nós vimos a chegada da internet no Brasil e hoje nós estamos vivendo essa era digital. E nós vimos aquilo... Não tem problema nenhum. Eu não Nenhum, tenho problema nenhum. nenhum. Boa, Cristina. Obrigado, Cristina. E nós vimos, né, Cristina? Nós assistimos o quanto as pessoas se assustaram cada vez que uma dessas coisas chegaram. Eu brinco sempre que eu digo a idade tranquilamente, 53 anos. Se alguém me perguntar o peso... Estamos todos na mesma faixa. Se alguém me perguntar o peso, vou tacar a mão em alguém. Vai ter briga. Olha, vamos ali que a gente tem ouvinte aqui na linha. Rita está na linha então, querendo conversar com a gente. Só para concluir isso aqui, nós vimos o quanto essas coisas todas assustaram e parecia inalcançável. Não vai funcionar. Nós vimos o auxílio emergencial aí, mas isso é horrível, no início foi uma grande confusão. Mas daqui a pouco está todo mundo usando aplicativo, todo mundo com celular. Se nós disséssemos há 20 anos atrás que mesmo as pessoas de menor renda, que ganham um salário mínimo, estariam se comunicando com um telefone celular, usando internet e redes sociais, Cristina, o que você diria? Tá louco, isso nunca vai acontecer. Imagina, eu fazia jornalismo sem Google, eu brinco sempre com isso. Olha, a gente tem Rita na linha, que quer falar com a gente aqui. Rita, tudo bom? Como vai? Oi, tudo bem. Me conte. Amiga, me tira uma dúvida. Sim. Eu paguei uma INSS, uma chorrada aqui. Como? Eu tô com a INSS, eu paguei 5 anos. Eu sou autônoma. Aí eu fiquei 2019, 2020 eu paguei só 2,2. Aí o menino disse que eu esqueci disso aí. Aí eu quero pagar agora de janeiro, esse ano de janeiro, eu estou até junho, eu estou atrasada. Aí eu queria pagar pela metade, pelo e-mail. Só que eu fui no INSS pegar a série que estava várias séries. Eu peguei um extrato no INSS de Brotas, e ele me deu e disse que se você quer pagar metade, você vai na Sebrae, e o da Sebrae que você pagar na metade vai juntar com o outro. Aí tem como você me dar essa informação, porque eu estou tirando até o sono, então não estou conseguindo. Eu já estou com dinheiro para pagar a metade, mas não sei aonde ir. Algum de vocês dois pode ajudar? Senão depois eu vou pedir a área específica. Parcialmente. Parcialmente. Vamos lá. Ela contribui como autônoma. É isso que eu entendi. Isso. Rita, se você contribui como autônoma, desde o advento do microempreendedor individual, essa opção ela ficou desinteressante. Porque quando você contribui como autônomo, você tem o mínimo que você pode contribuir é um salário mínimo. E a base de cálculo de um salário mínimo como autônomo, ela é muito maior. Ela é 10% do salário mínimo, ou seja, hoje seria R$110 aproximadamente. O microempreendedor individual, além de te dar a mesma cobertura previdenciária, ou seja, no nível de um salário mínimo, ainda te possibilita ter um CNPJ, ou seja, você pode vender produtos ou serviços, lógico que dentro daquelas atividades autorizadas lá pela lei, né, pelo MEI. No próprio portal, ou se você procurar ajuda do Sebrae, como te foi orientado lá pelo INSS, eles vão te orientar exatamente de qual atividade você pode optar, pode incluir. Você pode ter até um empregado de carteira assinada, sem pagar encargos sobre esse custo de mão de obra, e terá a mesma cobertura previdenciária, ou seja, você tem todos os benefícios do INSS igual ao que você teria pagando como autônoma, que você pagaria mais. E a contribuição como MEI é metade, é em torno de R$53 mensais. Pronto, tudo certo. Já ajudou demais. E está na hora do intervalo. Zé Silva já olhou para mim, muito feio. Oswaldo ainda não sabe, Antônio já sabe como é que ele é, rigorosíssimo com o tempo. Não sabe ainda, mas quem manda aqui é Zé Silva. A verdade é essa. Né? Eu finjo, Zé. Calma, Zé. A gente vai ali no intervalo, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo, que está ótimo aqui com o Antônio Carvalho, economista, Oswaldo Marcos, que é professor, especialista, consultor. Estão ajudando aqui a tanta gente que está empreendendo. Já já a gente volta, tá bom? Vamos ali na redação, que Gabriel Amorim vai contar pra gente como é que tá o trânsito agora. Eu vi que estava chovendo, quando eu entrei aqui no estúdio estava chovendo, e eu cheguei com o sol. Isso muitas vezes faz toda a diferença para vocês que estão aí no trânsito ouvindo a gente. Vamos saber de Gabriel qual é o melhor caminho. Daqui a pouco a gente volta. O trânsito na metrópole.
Oferecimento Fiore Jeep, líder em aventura, líder em SUVs. Está estressado, sentindo dores? Ligue para Viterbo, 3016-3015. Olá, boa tarde, Cris, boa tarde a todos. Olha, o trânsito está um pouco intenso nesse momento aqui em alguns pontos da cidade, um pouco complicado, como é o caso da Avenida Carlos Gomes, no sentido Campo Grande, na Avenida Joana Angélica, também no sentido Campo Grande, e na Avenida Oscar Pontes, no sentido Comércio. Também há pontos de congestionamentos registrados na Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Orla, na Avenida Tancredo Neves, também sentido Orla, e na Rua Valdemar Falcão, no sentido Brotas. Segundo informações da Transalvador, um protesto iniciado por volta das 14 horas na Avenida 7 ocupa uma faixa inteira da via e deixa o trânsito um pouco mais complicado na região. Agentes da Transalvador já estão por lá realizando o monitoramento. Aproveitando também para atualizar a situação das filas da vacinação nesse momento, há filas intensas nos drives do Shopping Bela Vista e no do Quinto Centro, além de filas moderadas nos postos fixos de Cajazeiras, Periperi e Curralinho. Desde as 7 horas da manhã até o momento, a Transalvador registrou oficialmente 3 acidentes que deixaram um ferido. Gabriel Amorim para o Metrópole Serviço. A Oftalmoclin tem um recado importante para você. Com a palavra, Dr. Frederico Faisal. Olá, como estão o cuidado com você e seus olhos? Turvação progressiva da visão, principalmente após os 60 anos, pode ser um sinal de catarata, que se não tratada, pode evoluir. Fique atento. Entendido, doutor. A Oftalmoclin segue as normas de prevenção à Covid-19 para você cuidar da saúde ocular quando precisar. Não é mesmo, equipe? Cuide-se e conte com o nosso cuidado. Oftalmoclin, Barris e Vilas, 3328-9100. A Clínica Viterbo, especializada no tratamento da dor e do estresse, agora também atende às queixas da síndrome pós-Covid, perda do olfato e paladar, queda de cabelo, insônia, cansaço, desnutrição, dores de cabeça, musculares ou em articulações, entre outras. Para sua maior comodidade, a Clínica Viterbo dispõe de 6 endereços. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp 99991 5525. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para procedimentos de canal, faceta em resina, clareamento, extração terceiro molar incluso e sorriso gengival para os cursos. Informações pelo WhatsApp 99684-9438. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. O São João Shopping da Bahia tá uma beleza. Tem até casamento de cangaceiro com princesa, arraiá com arte de cordel e muita poesia. Espaço interativo, show de tecnologia, tem comida típica, forró virtual e muito mais pra você compartilhar nas redes sociais. Não dá pra perder. De 9 a 24 de junho, arraste o pé no SDB. Siga os protocolos de saúde e traga sua alegria. São João é no Shopping da Bahia. A Rede UniFTC te dá uma mega força para que seu sonho profissional se realize. Seja por vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% até o fim. E já começa com a primeira mensalidade por R$ 49,90. Não deixe seu futuro parar agora. Agarre essa chance e realize-se. Exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Rede UniFTC. Estamos com você pelo seu futuro. Plantão do Empreendedorismo, com a SIC Consultoria e Gestão. Atenção, microempreendedor individual. Sabia que não basta uma boa ideia para ser um bom empreendedor? Olá, sou Kessia Nayane, CEO da SIC Consultoria e Gestão, e vou dar 3 dicas importantes para você se tornar um MEI de sucesso. A primeira dica: conheça bem qual é o seu negócio e planeje suas metas. A segunda: pague em dia sua tributação mensal, evite sanções, multas e juros para o seu CNPJ. E a terceira: conheça a legislação da sua cidade, para evitar impedimentos legais na prestação dos seus serviços. Até o próximo Plantão do Empreendedorismo. Tchau, tchau! Quer participar de licitações? Fale com a SIC Consultoria e Gestão. WhatsApp 71996278132. Instagram e Facebook, @sic.consultoria e gestão. O povo da Bahia é a cara da gente. Mesmo com o Brasil do jeito que tá, não perde a mania de ter esperança. Mesmo de máscara, não perde a mania de sorrir. Mesmo com distanciamento, não perde a mania de estar perto.
Mesmo com a polarização, não perde a mania de ouvir os dois lados. E mesmo com tanta dificuldade, não perde a mania de ter fé na vida. Metrópole, 21 anos. A velha mania de ser sempre nova. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. 3h38, estamos de volta aqui com o Metrópole Serviço. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho, início do inverno. Imagine, aqui em Salvador. Eu tô achando um calor danado, não vou mentir. Tô achando bem quente, mas talvez seja eu. Vamos lá, você pode ligar para cá, viu? 35055000. É sempre um prazer conversar com vocês. Também pode mandar mensagem aí através do WhatsApp aqui da Rádio Metrópole, 981553258, 981553258. Também entra lá no metro1.com.br, veja notícias e manda mensagem aqui pra gente. E também estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Sim. Deixa eu ver como é que a gente está aqui Olha, entrou um monte de gente já. As mensagens estão entrando devagarzinho. Geraldo, ainda não entrou a sua. O negócio está aqui. Áudio não adianta. Estou tentando fazer às vezes aqui. Tá chegando mensagem que ainda foi do programa de medrado. Acho que deu um bugzinho aqui. E tá entrando tudo de uma vez só que atrasada, viu? E a gente vai... Eu vou tentar ajustar aqui para vocês. Tem várias perguntas entrando mesmo que não é daqui. Mas a gente vai tentar chegar lá, viu? Vamos lá. Hoje a gente está conversando com o Antônio Carvalho, que é mestre em administração, doutor em ciências econômicas, professor, consultor, e também com Oswaldo Matos, professor de estratégia e marketing. E a gente está falando, a gente começou com uma pesquisa que o Sebrae fez aqui na Bahia, que mostra que 80% dos empresários eles vão manter ou iniciar as vendas online. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre isso. Eles disseram e garantiram que dinheiro não é o problema. Imagina só, eu acredito, eles são os profissionais, eu acredito de verdade. E explicaram por que dinheiro. Você não viu? Ok, você vai voltar no programa todo, vai lá escutar a gente, que vai estar tudo guardadinho. E a gente já tem ouvinte aqui, tá? Para fazer a pergunta. Eu vou passar para o ouvinte, viu, Antônio e Oswaldo, que eu já estou vendo vocês. Márcia tá na linha. Tudo bom, Márcia? Como vai? Boa tarde. Tudo Boa bem, tarde. Cristina? Eu gostaria de fazer a pergunta Sim. aos convidados. Porque todo empreendedor, principalmente no setor alimentício, né? Começa muito bem, né? Com as vendas, a qualidade, a quantidade. E no passar do tempo, né? Perde toda aquela qualidade e aquela quantidade do início. Né? Por quê? É a questão, a visão do lucro ou o que seria? Obrigada. E boa... Obrigada, Márcia. Vamos lá. Vamos lá. Posso começar, Antônio? Me dá Pode. licença. Por favor. Essa pergunta é muito boa, Márcia. Muito obrigado Excelente. pela sua pergunta. Excelente pergunta. É uma coisa, inclusive, que a gente debate muito vamos dizer assim, no back-office da consultoria e da mentoria, né? A gente conversa muito. Eu diria o seguinte para começar. Primeiro, as pessoas acham que diminuir custo é diminuir qualidade. Muito Começa cuidado. logo Verdade. por aí. Então, assim, um exemplo, se eu tenho um restaurante de comida quilo, ou se eu tenho uma lojinha que vende coxinha empada boliviano e outras coisitas mais, ou se eu tenho um restaurante à la carte, qual é meu principal negócio num restaurante, num gênero alimentício de transformação, que o restaurante é uma indústria? Qual é? O produto final. A comida. A comida, exatamente. Se eu mexo na comida, eu mexi diretamente no meu produto final. É óbvio que o seu consumidor que consumia aquela empadinha de camarão ou de frango deliciosa, com a massa, com aquela azeitoninha, é óbvio que esse cara começou a comprar você por isso. Aí você vai e tira
em vez de botar uma azeitona, bota metade de uma azeitona. Às vezes, você comprar um franguinho de primeira, você bota um franguinho mais escurinho, que é mais barato. Não significa que não é bom. Aí você torceu o seu có, Márcia. Você mudou o comportamento. E assim, as empresas funcionam. Então, assim, eu e Antônio, a gente dá aula. Vamos supor que um belo dia a faculdade começa a pagar um pouco menos o valor da hora-aula. Aí eu e Antônio chegamos e conversamos, dizemos um para o outro, vamos agora baixar o nível da qualidade das informações e do ensino que a gente dá. Eu não estou denegrindo a faculdade, eu estou me denegrindo junto com o Antônio, como professor. Então, o que é que eu preciso fazer? Analisar onde eu preciso cortar os custos. Mas, às vezes, Márcia e amigos ouvintes, o que é que acontece? A gente não tem coragem de cortar outros custos. É uma pessoa que é parente ou amiga, é um custo de um serviço interno dentro da empresa que você não tem coragem, é um luxo que você não quer deixar de ter, um ar-condicionado funcionando 15, 17 horas por dia, inclusive... Então, às vezes é o seu padrão de consumo pessoal que você não quer abrir mão. Isso, exatamente. Você não quer abrir mão, aí você confunde lucro, prolabore, retirada, mistura tudo, que Antônio fala muito nisso também. Você mistura tudo. Então, assim, dica de ouro, não mexa no seu principal negócio. No caso do restaurante de alimentos, é a sua comida, como disse Antônio. Eu não posso perder esse padrão, entende? Márcia, essa pergunta não daria um programa, daria uma semana de discussão. Uma semana de programa. Eu acho que assim, o Oswaldo já respondeu, não mexa no seu produto final. Eu acho que isso é uma loucura, todo mundo comete. O problema está no lucro, Márcia. Às vezes é na ansiedade de crescer muito rápido, e quando você cresce muito, tudo panela que muitos mexem costuma desandar, então você fazia uma coisa pequena, limitada, que você tinha o controle, que você tinha expertise, e você começa a fazer numa escala muito grande e às vezes tende a perder a qualidade. Às vezes, esse corte de custos, porque você quer cortar tudo, menos fazer um sacrifício. Agora, por exemplo, gêneros alimentícios. Nós estamos vivendo um período de inflação nesse setor. A carne aumentou, o frango aumentou, tudo aumentou. A minha margem de lucro vai diminuir porque a minha matéria-prima ficou mais cara. Onde é que eu vou cortar? Qualquer coisa menos no produto, menos na comida. Eu não posso reduzir as quantidades, porque a pior coisa que pode acontecer com o teu produto, mas é o seguinte, olha, aquele restaurante, aquele bolo, aquela coxinha, era maravilhoso. Eu adorava comprar aquilo ali, adorava comer aquilo ali, mas não é mais a mesma coisa. Essa é a pior coisa que você pode ouvir a respeito do teu negócio. Não é mais o mesmo. Ele diz que pior do que não ser bom é já ter sido bom e deixar de ser. Você perde muita credibilidade. Verdade. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem assunto aí, como falou o Antônio, para um programa inteiro. Mas já tem ouvinte aqui na fila. João está na linha. João, me diga. Boa tarde, tudo bem? Eu estou meio e eu emito boleto todo mês. Esse mês eu fui emitir o meu boleto para pagar e veio com o vencimento de novembro. Eu queria saber o que é que vai acontecer comigo esses meses que eu não vou pagar. João, posso responder essa? João, por conta da pandemia, o governo está concedendo uma série de postergação de prazos, inclusive do MEI. Então, houve a suspensão aí de alguns períodos. Não vai acontecer nada se você deixar para pagar na data do vencimento, mas também, se você tiver condição de pagar agora, pague. Não deixe isso acumular. Porque o que é que vai acontecer? Se você você vai ficar agora junho, julho, agosto e setembro, possivelmente, esses meses você vai juntar com os meses lá para o final do ano. Então, o ideal é que, se você puder, vá emitindo todo mês, mesmo que saia com o vencimento lá adiante, e pague, se você puder. Tá? Então, você evita acumular.
Porque não desaparece, não foi suspenso e retirado, apenas foi passado para frente. Não é a isenção das taxas, é a postergação, ou seja, você vai ficar alguns meses sem pagar, mas depois ele vai juntar com os meses finais. Então, se você puder pagar agora, pague, você se livra disso. Vou aproveitar aqui a pergunta da Maria, que ela falou da queda de qualidade. Isso acontece muito, a gente às vezes vê aqui até, e eu vou falar aqui de Salvador, o restaurante abre, está muito bem. Vou falar nesse ramo, que foi o que ela citou, como exemplo, de repente cai a qualidade e fecha. Às vezes abre um outro no mesmo lugar, um pouquinho diferente, e acontece a mesma coisa. E aí me vem assim, falta planejamento também para essa turma toda? Deixa eu me antecipar, Antônio. São alguns fatores fundamentais, Cristina. Por exemplo, você tocou num ponto que para nós é crucial. Como é que você faz alguma coisa sem planejamento? Você não tem como fazer nada, principalmente empresarialmente, sem planejamento, né? E aí eu coloco uma ferramenta que nós usamos em mentoria, principalmente em mentoria internacional, que é o chamado mapa da empatia. Que são 3 perguntas que nós fazemos basicamente a um próximo, que é um cliente que quer nos contratar. O que é que seu cliente vê? O que é que seu cliente ouve? O que é que seu cliente fala? O que é que seu cliente gosta? Porque na hora que eu estou dando uma consultoria, uma mentoria, eu sou uma ponte para o cliente. Na hora que ele está vendendo um alimento ou qualquer coisa, ele é uma ponte para o cliente dele. Então, quando você começa a mexer e não tem um planejamento claro do que você quer, que meta você quer atingir, que caminho você vai tomar, você não entende os porquês. Antônio falou de uma ferramenta, para nós, fundamental em consultoria, que é o PFOA, é a análise de forças e fraquezas. Nós temos mais 8 ou 10 ferramentas que a gente usa de acordo com a necessidade do cliente, mas essa é fundamental. Essa é daquelas ferramentas que ou você usa num planejamento estratégico ou você está perdido. Como é que eu vou decidir o que é que eu vou fazer com a minha empresa, ou com o meu produto, ou com o meu serviço, se eu não tenho conhecimento das forças que eu tenho e das fraquezas que eu tenho e das oportunidades que o mercado vai me oferecer, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como fazer. Então, planejamento é palavra de ordem, coisa que não existe. O empresário do mundo todo, principalmente os empresários orientais, o que é que eles dizem? 90% do tempo planejando, 10% executando. O brasileiro usa 10% de arrumação de planejamento e 90% reorganizando a miséria que ele deixou e perdendo muito dinheiro. Aí depois ele diz que o problema está nos outros, né? Não está nele. Mas dá para arrumar a casa sempre? Ou tem casos Sempre que vocês olham assim, poxa sempre vida. dá. Agora, existem situações que a gente consegue uma sobrevida para a empresa, mas nem sempre o dono está disposto a gastar, né? E a gente brinca dizendo que consultoria e mentoria dói em 3 lugares: na cabeça, no coração e no bolso. Às vezes ele não está disposto a isso. Mas é óbvio que, como uma pessoa em estado terminal, às vezes uma empresa está em estado terminal também. E a gente tem que ser muito claro, amigo, aqui não tem mais jeito. Sim. Aqui a empresa já está ladeira abaixo e aqui a gente tem que refazer de outra forma. Tem uma pergunta aqui de Manuel Ribeiro. Boa tarde. Qual a importância do ponto comercial para o pequeno empreendedor? Quem levanta a mão? O ponto hoje é relativo. Né? Na pesquisa de mortalidade das empresas feita pelo Sebrae em 2002, me lembro, eu trabalhei bastante nessa pesquisa, o ponto era um dos aspectos fundamentais. Hoje, esse ponto ele pode não ser físico, já que nós estamos falando de negócios
com nível de digitalização elevado como que nós estamos vivendo hoje. Hoje você pode ter um negócio em que o ponto seja irrelevante. Depende do teu negócio, depende do que você vai vender. Você não precisa ser estabelecido. Você pode alcançar o teu cliente desde que você se comunique bem e entregue bem. Então, por exemplo, do segmento alimentício, aí, como muita gente falou. Eu posso ter uma produção de bolo, de doces e salgados, como eu conheço algumas em Salvador, de excelente qualidade e que tem uma clientela já consolidada e que com essa coisa agora da intensificação da comunicação, o uso das redes sociais, e aí eu não comentei o WhatsApp Business ou mesmo o WhatsApp comum que as pessoas podem utilizar, se bem utilizado, o que precisa é fazer uma comunicação formal. Então, se você precisa ser estabelecido, o ponto tem tudo a ver. Ele precisa estar num local onde que o teu cliente esteja. E aí a pergunta que o Oswaldo sempre faz, quem é o teu cliente? Isso. Quem é o meu cliente? Eu preciso saber quem é, mora onde, compra o quê, por que ele compraria o meu produto, qual é o poder aquisitivo dele, quanto ele está disposto a pagar pelo meu produto. Então, eu preciso saber. Se eu vou me estabelecer, eu tenho que estar no local onde o meu cliente mora ou passa. Precisa ser. Se não, eu preciso estabelecer qual é o alcance do meu negócio. Se eu vou estabelecer um negócio a partir da cozinha da minha casa, a partir do meu negócio, da minha casa, do meu escritório, do quarto da minha casa, e eu vou vender, por exemplo, vestuário, eu vou me comunicar com as pessoas e vou estabelecer qual é o limite de alcance, o limite geográfico de alcance do meu negócio. Eu não posso dizer que eu vou vender para a Bahia inteira e depois as pessoas comprarem e não receberem. Então eu vou vender somente para Salvador. Ah, não, eu vou vender somente para o bairro de Pernambués. Porque eu tenho um garoto, um motoboy aqui que compra e entrega em tempo muito rápido. E a entrega pontual é um diferencial do meu negócio. Então é isso. Olha, eu quero agradecer demais aos dois. Tanto a Antônio quanto a Oswaldo. Só que Zé Silva já me avisou que, por incrível que pareça, o tempo acabou. A gente não tem mais o que fazer. Foi muito bom o bate-papo. Já tocou aqui na minha cabeça, por isso que eu encerrei. Né? Não adianta nem falar, Zé, tá... Não tem muito acordo com ele. É terrível. A gente volta. Por favor. Antônio já estava acostumado, Oswaldo agora já acostumou. Os dois, por favor, voltem, viu? Porque esse é um tema muito importante. Vários ouvintes pedem as dicas, querem um caminho, uma luz lá nesse túnel longo que a gente vive, viu? Muito obrigada. Sim. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Cristina. Extensivo a Antônio, esse agradecimento e a toda a Rádio Metrópole, principalmente aos ouvintes que tiveram paciência em nos ouvir. Imagina. E vou só deixar uma provocação aqui para os ouvintes, que é o seguinte. Você sabe responder a todas as pessoas se lhe perguntarem por que eu devo comprar o seu produto ou serviço? Pense nisso. Pronto, vou deixar a dica aqui. Todo mundo vai responder. Se quiser, manda por WhatsApp aqui a pergunta, viu? A resposta da pergunta. Você sabe responder por quê? Que seu produto é bom? Por que você venderia para ele? Por exemplo, se o cliente chega para mim e fala, Oswaldo, por que eu devo contratar você e Antônio para a minha consultoria? Para a minha empresa, para dar uma consultoria da minha empresa? A nossa resposta, de forma bem humilde, a gente vai ajudar você a solucionar a sua dor, porque nós conhecemos qual é a dor do cliente, qual é a necessidade dele. Isso é uma colocação importantíssima, eu vou trazer até no próximo programa aí para vocês, que é vender não é só um produto que a gente pega e escolhe uma roupa, é isso, um serviço que se presta. Muito obrigada, agora Zé Silva vai brigar comigo, é de verdade. Antônio Carvalho, economista, muito obrigada. Oswaldo Matos, que é professor também, especialista, muito obrigada aos dois. Foi um prazer enorme. Até a próxima. A gente fica por aqui porque está na hora. Já na próxima hora vem o Metrópole Saúde. Continuaremos aqui para conversar, bater um papo direto de São Paulo, lá sim está inverno, com o João Salge, ele que é pneumologista, doutor em pneumologia. Hoje é o Dia Nacional de Controle da Asma, exatamente porque está iniciando o inverno.
Vamos falar e dar essas explicações todas aqui, tirar as dúvidas, que são muitas, viu? Vocês nem sabem. 20 milhões de brasileiros sofrem com asma. Mas é daqui a pouco, na próxima hora. O serviço fica por aqui. Um beijo, até amanhã. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. Metrópole Serviço. Oferecimento: você nasceu para fazer medicina. A rede UniFTC também. Faça sua inscrição no processo seletivo. E Oftalmoclin. Cuide-se e conte com o nosso cuidado. Barris e Vilas. 3328-9100.